Estamos reunidos em nome do Do Pai, Pai, do do Filho Filho e e do do Espírito Espírito Santo. Santo. Amém. Amém. Sobre a proteção da Sagrada Família, né? Sobre a luz do Senhor. Eu vou até virar aqui para ficar mais forte a chama, acho que assim é melhor. E a gente vai iniciar com uma canção que é uma oração. Vamos lá? Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. Só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. O meu coração deseja te encontrar, como terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. O meu coração deseja te encontrar, Senhor. Deseja te encontrar. Vem me saciar. Como terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus, eu confio em vós. Repita aí. Jesus, eu confio em vós. Eu e minha casa serviremos ao... Mais uma vez. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aê! Bom, como eu estava dizendo agora na introdução, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre blindagem de mente, que dentro da nossa família, manter o foco da nossa família. Mesmo quem não assistiu o filme, não tem problema, né? Você assiste depois, nós vamos comentar o filme e você assiste depois. Mas quem já assistiu, acho que vai entender um pouco melhor. Nós vamos falar um pouquinho hoje, recapitulando rapidamente. A última aula nós falamos da essência humana, né? Quem sou eu? Vivência em casal. Foi isso que nós dissemos, que é importante a gente respeitar o outro dentro da sua base, que é amor, equilíbrio e autoridade ou poder, né? Que nós precisamos identificar sempre na luz e na sabedoria, mas sempre na base do amor. E a gente já pôde ver testemunhos de pessoas que tentaram, né, executar, exercer, praticar verdadeiramente essas três essências humanas. E as pessoas que conseguiram me compartilhar disseram que tiveram aí, né, um avanço muito grande dentro da família. Pessoas que realmente estavam com problemas muito sérios na vivência aí, já de antes, né, já de anos, não é uma coisa de quarentena. E que ela conseguiu identificar isso dentro dela. E nos momentos de desafio, por mais difícil que foi, ela colocou em prática isso e conseguiu contagiar toda a família com essa essência.
E, gente, foi experiência de perdão, foi experiência de abraço, experiência de sorriso, experiência de lágrimas. Foi lindo escutar esse testemunho, né? Mas a gente teve outros também, talvez um pouco, uma proporção um pouco mais simples, mas foi bem bacana. Só lembrando, né, que essa é uma missão que a gente faz em casal, a gente já vem há anos, né, com esse desejo ardente de trabalhar em família. E nos últimos 2 anos a gente tem tentado fazer isso de várias formas, né? E agora a gente decidiu verdadeiramente fazer isso em março. Antes da quarentena, né? Numa semana antes, a gente decidiu fazer o Terço da Misericórdia. E aí, com a quarentena, isso acabou intensificando, acabou aumentando, e a gente resolveu agora dar uma continuidade e agora trabalhar em família, né? E a gente gostaria que essa missão vocês pudessem nos ajudar, né? Pudesse fazer com que ela crescesse. É algo que brotou no nosso coração e agora, assim, veio até de outras pessoas, né? Que assistiram a live depois, que têm visto nossos stories, e veio até uma pessoa da Bahia, veio pedir para a gente ampliar esse projeto. Então, assim, vamos colocando em oração, vamos colocando nas mãos de Deus e as coisas vão começar a acontecer. Mas, mesmo que seja num ambiente bem menor agora, a gente tem realmente uma meta para trabalhar com famílias, né? Hoje a gente está aí na base de 20 famílias entre Facebook e Instagram que tem nos acompanhado e que tem, né, compartilhado e partilhado com a gente aí experiências, dando motivação, dando apoio, orando. Agora a gente já tem alguns padres que têm nos acompanhado, mentorizado, e hoje a gente gostaria de levar, né, nesse primeiro momento para pelo menos 100 famílias. Nos ajudem com isso, que é uma missão onde se a gente todos nos unir vai ser muito bonita. Isso. E quando ela fala sem famílias que estejam ali fiéis, porque que acontece? A gente está alcançando aí perto de umas 400 pessoas, né? Só que ao vivo aqui são poucas pessoas que ficam, alguns não podem participar, são poucos que podem, mas ajudem a trazer esses casais aqui, até porque a gente está respondendo algumas perguntas que vocês estão fazendo, algumas dúvidas que vocês estão tendo na hora. E às vezes as pessoas têm algumas dúvidas e aí acabam morrendo com aquela dúvida, porque não consegue mais perguntar. Porque essas lives que a gente está fazendo aqui não vai ficar mais disponível, né? Então ela vai estar depois, a gente vai subir ela para uma outra plataforma, a gente vai passar para vocês, mas ela não vai ficar disponível mais aqui. Então é importante que você passe enquanto tudo isso daí está disponível para todos, Sim. tá bom? Então faça isso. Então a gente vai falar para vocês hoje, mesmo quem não assistiu, depois assista em casa, né? É bom que assista somente o casal, não assiste crianças, porque ele é um vídeo impróprio para menores de 12 anos, né? Não, são cenas um pouco fortes, né? Mas que trazem um pouco da realidade, dá um choque de realidade na gente, para o que a gente precisa fazer daqui para frente, do que a gente precisa se enxergar. Então, começando aqui, a gente fez... Eu não sei se todos estavam na última live, mas lembrando, a gente pediu para que vocês assistissem então o filme O Livro de Eli, né? Isso. Esse filme é um filme bastante forte, onde eles viveram um grande caos. Claro que numa proporção lá muito maior do que a gente está vivendo hoje, na quarentena, né? Parece que foi uma explosão, alguma coisa assim, e afetou muitas pessoas, e praticamente todas morreram, e quem ficou com uma sequela muito grande, ou de um estado de nervo muito grande, onde vocês veem que elas se tremiam toda, ou elas perderam a visão. Então, todas lá ficaram com marcas muito grandes, Isso. né? Pressão, porque a Mônica tá pedindo para colocar para compartilhar, só que você colocou lá no grupo, lá as pessoas têm que entrar e pedir, né? Na verdade, como a gente fala aqui de algo mais específico e também de mentalidade, a gente fala muito da experiência também religiosa, a gente coloca aqui. O padre pediu para que a gente colocasse num ambiente mais fechado. A gente até tentou colocar no YouTube, mas o nosso computador deu um probleminha e por algum motivo não está conseguindo
transmitir bacana para vocês. Então a gente pôs nesse grupo do Facebook. Você consegue transmitir para a pessoa o link. Lá no grupo, né, do WhatsApp, eu deixei o link, você manda para a pessoa entra no link e o Wagner vai autorizando a entrada, para que outras pessoas não entrem, porque às vezes elas vê só pela metade e pode gerar mal interpretação. Mas, Mônica, pode e deve compartilhar sim, só que tem que ser o link para que você consiga encaminhar, ela vai pedir autorização e aí ela consegue entrar, tá bom? Então, olha só, a gente vai colocar aqui 9 passos importantes, né, que a gente precisa viver como identidade humana e como vivência em família. E principalmente blindar a nossa mente dentro do casamento, para o casamento. A partir do momento que você toma algumas escolhas na sua vida, é importante que elas sejam seladas, né? Então, pensa só, você decidiu ser mãe. Você precisa tomar as responsabilidades como mãe. Você decidiu se casar e ter um cônjuge, e você tem algumas responsabilidades com o cônjuge. E eu vou dizer para vocês que entre eu e o Wagner, por várias formações, estudos e cursos e mentorias que a gente fez ao longo desses anos para trazer esse conteúdo para vocês, primeiramente, nós tivemos que sofrer por transformações. E às vezes é duro escutar algumas coisas. Eu gostaria de falar para vocês que a maioria eu nem conheço o dia a dia. Conheço vocês, mas não sei como é dentro de 4 paredes. Então eu quero que vocês não achem que eu estou fazendo pelo pessoal, mas eu estou fazendo para evangelizar, para que vocês realmente tenham, né, então, um casamento blindado, né, para Deus. Isso. Esse filme aí é com aquele artista Denzel Washington. E ele começa logo no filme lá, uma das primeiras coisas que acontece é ele caçando. Então a primeira imagem do filme é ele caçando para sobreviver, né? E porque justamente a comida estava escassa naquele local lá, porque houve uma explosão e não tinha nem o que comer direito, né? Um pouquinho só do que a gente está vivendo aqui hoje, né? Quantas famílias estão passando fome. Então, uma das primeiras observações aqui, nós vamos colocar 9 observações, e a primeira observação é: ele sabe onde deseja chegar. Ele tem a visão clara do futuro dele. Você já ouviu as pessoas dizer assim, que o outro teve sorte, que o outro, para ele tudo é fácil, para nós é que é difícil, né? O problema está com a crise. Ah, o problema é de outras pessoas e o mau humor danado de todo mundo. Então ele é que ele sabia, independente de mau humor, independente de crise, independente de fome, ele sabia onde ele queria ir e ele estava indo para o oeste. Depois nós vamos perguntar de novo para saber se você prestou atenção no que eu estou falando agora. Então ele estava indo no sentido oeste. Era essa a visão que ele tinha de Deus para ir e levar algo para lá. Então ele foi sentido oeste. Primeira coisa que a gente precisa entender é que a primeira sabotagem, e não é só dentro da realidade de casamento ou de pandemia, né? A primeira coisa que a gente tem quanto mente que sabota a gente em qualquer circunstância são as dores, né? Quando eu falo dor, não é essa dor física de machucado, são dores internas. Por que sofremos dor, né? A dor da alma, a dor lá dentro. Geralmente por mágoas, e as mágoas vêm por problemas que vieram nos trazendo ao longo de uma história. E é um evento que vem de fora para dentro. Apesar da mágoa, da dor ser aqui dentro, ela veio do externo. E vem da onde? Sempre de uma injustiça, tá? Então, quando a nossa mente detecta que existe alguma injustiça, seja ela qual for, né, que a gente está sofrendo injustiça, e lembrando que para a gente fazer algo, definir que é justo ou que é injusto, precisa de um juiz. E o juiz está aqui dentro.
Então tomar muito cuidado na tentação da gente tomar o lugar de Deus. Porque a partir do momento que a gente quer fazer um julgamento de que aquilo é justo ou é injusto, isso não nos cabe. Cabe a Deus. O que nos cabe é orar. E aí quando a gente tem alguma coisa, algum fato, sei lá, é no trabalho, é no mundo, é com o vizinho, é com o marido, é com o filho, é na escola, é na saúde, ai, é injusta essa doença, seja lá o que for que a gente acha que é injustiça, a gente se sente dolorido, né? E é daí que começa a vir todos os problemas. Porque aí a gente acaba se desfocando, né, naquilo que a gente realmente quer na visão do futuro. E aí, esse é o primeiro obstáculo para a gente enxergar qual é o nosso futuro. E tem uma observação aqui de tem um doutor chamado Spencer Johnson. Ele é autor de um livro best-seller chamado Quem Mexeu no Meu Queijo. Quem puder ler esse livro, é fantástico. Nós lemos que uns anos atrás, né, Cristiane? Fantástico esse livro. Leia aí na sua casa depois. O livro se chama Quem Mexeu no Meu Queijo. Lá descreve 3 atitudes diferentes das pessoas. Primeira atitude, a pessoa flexível, que ela percebe antecipadamente que a crise vai chegar e ela já se prepara. Então, por exemplo, meu casamento eu tô vendo que o negócio tá meio esquisito, tá indo por água abaixo. Então já começa a se preparar para que o casamento não vá para água abaixo. Né? Não fica esperando, vamos ver o que vai dar, né? Deixa a vida me levar, né? Vamos ver se der tudo certo. Não, a pessoa já percebe o que vai acontecer, então ela já tá tendo essa visão de futuro. Depois nós temos a pessoa que espera a crise chegar para ver o que vai fazer. Né? A pessoa espera o casamento tá separando para aí sim ela tomar uma atitude. Aí foi tarde demais. Quantas pessoas que você conhece aí que chega na hora da separação fica desesperada? E em vez dela ir se aconselhar com uma pessoa cabeça, uma pessoa de sucesso no casamento, ela vai se aconselhar com quem? Quem já se separou, quem casou e não deu certo, quem já se divorciou, quem está juntado, quem está vivendo na mesma casa, mas está separado. Ou que não é vive assim? com o marido, mas está sempre, né, com problemas e dificuldades. A pessoa sempre vai se aconselhar com pessoas que estão pior do que elas, né? Isso que o Wagner está falando é muito importante, porque muitas vezes a gente não sai de casa para se aconselhar. Por exemplo, é uma dica, né? Nós temos dentro da igreja casais da pastoral familiar, nós temos os padres e tem pessoas, né, como nós também, estamos à disposição para aconselhamento. Mas eu falo, até por experiência própria, não na questão de casamento, mas muitas vezes em situações profissionais, a gente sai de casa para se aconselhar, mas na verdade a gente não quer um conselho. A gente quer escutar aquilo que a gente quer, né? E aí a gente vai atrás de pessoas que a gente sabe que a gente vai escutar e amaciar aquilo que a nossa mente pede. E não que vai dar um chacoalhão e dizer para você o que você precisa fazer, o que você precisa mudar para ter o sucesso no seu casamento, para chegar onde você quer chegar. Então, assim, quando a gente fala de visão de futuro, é exatamente quando você casou, né? Ou se você está casado, ou mesmo que você queira resgatar o seu casamento. O que você quer no seu casamento? Ou você pensou assim, tudo bem, eu vou casar. Caso não dê certo, existe aí o divórcio. Eu já fiz até a papelada para eu não receber nenhum dano, para eu não ter nenhum prejuízo. Não, isso não é visão de futuro. A sua visão de futuro está incerta. Tudo bem se eu me separar. Então, isso está dentro da sua visão futura. Se você se separar, tá tudo bem. Entende? Você já predestina o que vai acontecer. Né? Quantas pessoas você conhece que falam assim, vou me casar, se não der certo a gente separa. Então ela já predestinou o que vai acontecer no futuro dela. Que se não der certo, ela não vai tentar consertar, ela não vai tentar resolver, ela já separa e acabou, e pronto, acabou. Né? Então eu falei da primeira pessoa flexível, que percebe antecipadamente o que vai acontecer e toma as atitudes corretas para que isso não aconteça. Depois, eu falei da pessoa que espera a crise do casamento acontecer para ir ver o que vai fazer. E depois tem a terceira pessoa, que ela leva um tombo
e fica se lamentando e culpando a vida o resto da sua vida. Né? Você conhece alguém que faz isso? Acabou se separando e depois fica até hoje, homem nenhum presta. Quantas vezes você já ouviu isso? Que homem nenhum presta, mulher nenhuma presta, mulher só para dar uma saidinha na noite já era, depois não presta mais. Né? Então, justamente porque deixou acontecer, é essa terceira pessoa que a gente coloca aqui. Porque essa daqui nem imagina a visão do futuro, ela nem tem um futuro, nem pensa no futuro dela. Lembra que a gente já começou falando, né, da questão de autossabotagem, que é um evento que vem de fora para dentro a partir de uma injustiça. Então, assim, se você está dentro de um relacionamento que você acha que tem qualquer fator, desde o pequenininho até o mais complexo, né, que você acha que é injustiça, já anota no seu caderninho agora. Vai anotando. Conforme a gente vai falando dessas injustiças, dessas coisas, já vai falando, já vai anotando para você, né? Pega aí a última folha e escreve disfarçadamente para ele não ver ou ela não ver o que você está escrevendo e vai escrevendo tudo o que você acha que de repente pode ser injustiça, que você julga e tá tudo bem. Só coloca o que você julga que seja injustiça no seu relacionamento. Pode colocar. Isso. Depois nós vamos passar então para o segundo item. Lembra que o Xande falou que tinha 9 itens, né? Então nós vamos passar para o segundo item. Não espere algo ou alguém. Não espere algo ou alguém. O que você decide para você? Já sabe aonde quer chegar? Ótimo. Já sabe, tem uma visão de futuro? O que está fazendo para você conquistar isso? Né? Você que tem que buscar o seu objetivo. Não esperar pelo outro. Nosso casamento só vai dar certo o dia que ele parar de beber. Nosso casamento só vai dar certo o dia dele parar de ir no bar. Nosso casamento só vai dar certo quando ele ficar em casa e parar de jogar futebol todo dia. Nosso casamento só vai dar certo quando ele ficar em casa e parar de ir assistir os jogos nos estádios aos domingos. Nosso casamento só vai dar certo e por aí vai. Né? Mesmo ela, né? Às vezes fica fazendo tem a questão de consumismo, gasta muito no cartão, ou porque ela não faz os pratos de comida, ou fica contratando uma empregada para isso e para aquilo, né? Então a gente começa sempre a colocar, né, que as coisas não dão certo por algo ou por alguém, né? E a gente não assume as nossas responsabilidades, né? É muito importante a gente começar a assumir a nossa responsabilidade e começar a ver que nós somos culpados das coisas não irem bem, né? O Senhor deixa bem claro que a vida é feita de escolhas, né? A vida é sempre feita de escolhas. Existe o caminho certo e existe o caminho errado. Existe o caminho mais longo e existe aquele que corta caminho. E cuidado com aquele que corta caminho. Cuidado, né? E nem sempre o caminho longo é ruim. Faz parte da sua história. Você vai ter história para contar. É assim mesmo. Quando a gente conta a história pela metade, ela não tem às vezes o mesmo efeito. Ela não é encantadora, mas quando você conta a história do começo, do meio, do fim, você tira até um 10 na prova, não é assim? Crie uma história de começo, meio e fim. Exatamente. É buscar ter, o que a Cristiane está falando, buscar ter objetivo e fazer um plano de ação para que isso aconteça no seu casamento. Não é ficar parado esperando que as coisas caiam do céu, mas é agir, é ter esse plano de ação. Isso daí te dá uma motivação para você fazer diferente, para ir além, para alcançar voos que você nunca alcançou, nunca imaginou. Então, quando você tem algo, já um objetivo ali, uma meta para alcançar, você, enquanto não alcançar essa meta, eu não paro. Então, as coisas vão conduzindo para que você chegue num resultado satisfatório da sua parte. Porque, e outra coisa, essas metas, elas trazem muito medo na gente. É a primeira coisa que vem é medo. Né? Tipo assim, você vai pensar num casamento de um futuro esplendoroso, e aí você fala assim, nossa, eu vejo assim que o casamento de fulano de tal, parece que é tão bem, né? E às vezes é mesmo, não é só aparência, eles são mesmo um casal abençoado, é um casamento bonito, né? E eles decidiram que eles queriam ter um casamento bonito,
né? Quando eu me casei com a Cristiane, eu decidi que o meu casamento ia ser bom. Então eu tracei minha meta, ser um casamento de exemplo. Então tudo vai conduzindo para que esse casamento seja um casamento de exemplo, né? Quando eu casei com ela, e a primeira vez que a gente foi namorar e a gente se conheceu, a primeira coisa que a gente colocou em nós é fora o ciúme. Por quê? Eu tive um problema de ciúmes, não com um parceiro mesmo, mas em famílias, que foi algo que traumatizou pela minha vida. Então eu não queria saber dessa história de ciúmes. E ela teve já um passado com o namorado que tinha um problema com ciúmes. Então foi algo que a gente traçou na primeira vez que a gente começou, no primeiro dia que nós começamos a namorar. Foi a primeira coisa que foi traçada no nosso casamento. Por quê? Ah, Wagner, mas você não tem ciúme da Cristiane? Claro que eu tenho sim, né? Só que tudo que é controlado, ele não me controla. São coisas diferentes, né? Eu vejo ela bonita, eu vejo que algum homem olha para ela, eu fico enciumado, sim, mas o que que acontece? Não houve da parte dela uma reação que fosse conivente com aquele momento. Então não tem por que eu entender que ela me desrespeitou ou que ela saiu fora do script de uma esposa para um marido. Então eu não preciso me preocupar com isso, né? Então, assim, é uma coisa que aconteceu e que eu posso passar por cima, porque eu domino ele não me domina, né? Lembrando já de volta, né, a questão da injustiça. Ela está me injustiçando, né? Então, assim, precisa sempre olhar o evento que está acontecendo. O ciúme é um evento de dor, que tem que partir através de uma injustiça. A injustiça é da outra pessoa e ela está lá. O relacionamento é entre nós dois. A Cris está se expondo, fez algum gesto que de repente isso provocasse alguma coisa? Não. Então ela não me injustiçou. Acabou, tá? Então acabou por ali, vida que segue. Próximo episódio, próxima história para escrever e que ela seja melhor do que essa daqui agora. Vocês entenderam como que a gente tem que reagir e vice-versa, né? Então é muito importante essa situação, né? Sempre lembrar que de algo ou alguém nós não podemos esperar. Eu quero deixar bem claro aqui agora em relação à pandemia que assim, agora a pandemia praticamente é só política, né? E o foco praticamente saiu da situação de saúde, né? Mas o que a gente precisa ver? Existe uma responsabilidade política, sim, e existe uma responsabilidade civil. Se a gente for olhar a olho nu, porque é muito importante também, né? Nós chegamos a fazer novenas, né? E orações profundas nas eleições passadas, e nessas a gente já está programando também, né? Nas autoridades passadas, né? Então aqui nós não estamos para julgar quem é de quem. Nós somos aqui brasileiros e cidadãos e que precisamos enxergar que existe um ser humano lá agora, né? Se é o que eu quero ou não, infelizmente ou felizmente, eu preciso orar para que ele seja conduzido, né, e não interfira então dentro do meu poder, do meu equilíbrio e do meu amor, que é a minha essência humana. Essa tem que ser a minha oração. Mas o que eu quero dizer agora? Qual é a nossa responsabilidade quanto cidadão? Cada um sabe. Fazer higienização, precisa sair? Preciso ir trabalhar? Preciso. Tá, eu faço parte daquele grupo que trabalha com o essencial, né? Precisa usar máscara? Então vamos usar. Preciso ir ao mercado? Preciso me precaver? Ótimo, vamos nos precaver, vamos usar as máscaras, vamos usar as luvas, vamos manter 1 metro de distância, não vamos ficar saindo sem necessidade. Enfim, isso não é o que a gente tem que fazer? E a gente está fazendo? Ou a gente só julga, né? O vizinho, o cara dali, grita pelos 4 cantos no Facebook, que é o que a gente vê hoje, né? Eu não tô tendo muito tempo de olhar Facebook, mas as pessoas comentam, né, que tem muitas coisas aí, o povo se agalfinhando, e aí quando você sai na rua, essa pessoa está fazendo exatamente aquilo que ela escreveu no Facebook. Infel- Vamos olhar
para dentro da gente. E isso a gente às vezes faz com o nosso cônjuge. Às vezes a gente fala para ele, ou ele fala para nós, para a mulher, né? Alguma situação que não é para ser feita, e passa meia hora ele está fazendo, ou ela está fazendo exatamente aquilo, não é? Então vamos assumir as nossas responsabilidades. Exatamente. Como eu falei no segundo ponto, não espere algo de ou alguém, não espere, né? Chama e fala assim, a responsabilidade é minha. Sabia que tem pesquisa que mostra que 3% da população não tem meta específica? 3% da população não tem meta específica. Não se planeja, não sabe o que vai fazer, não sabe o que vai ser amanhã. Né? Por que as pessoas estão desesperadas em casa? Porque não planejou o dia de amanhã. Elas acham que assim, amanhã eu vou acordar cedo e vou ficar dentro de casa o dia inteiro. Só que você não vai ficar dentro da sua casa parado. Por quê? Você tem fome, você precisa comer. Você acordou, você precisa fazer o quê? Precisa se higienizar. Depois você precisa o quê? Tomar um café. Isso daí é um planejamento. Depois você vai fazer o quê? Ah, vou fazer, sei lá, vou fazer a lição com meus filhos. Ah, mas meu filho não tem lição. Meu filho é muito pequenininho. Dá um papel para ele rabiscar. Faz um desenho para ele pintar. Já fez isso daí para o seu filho? Então isso é se planejar. Como que vai ser amanhã meu dia? Depois, que hora que eu vou almoçar? Meio-dia. Não vou acordar meio-dia. Eu vou almoçar meio-dia. São coisas diferentes. Depois, 3 horas, vou fazer um lanchinho da tarde. Qual que vai ser o lanchinho do meu filho? A Cristiane, ela é rigorosa com isso. Né? Ela funciona feito um reloginho com isso. E eu aprendi muito com ela. Então, existe a hora de tomar café da manhã, né? Depois o lanchinho, depois a hora do almoço, lanchinho da tarde, a janta. Né? Ah, as crianças não querem jantar, quer comer um outro lanche antes de ir, um lanche mais leve, porque está à noite, ótimo. Mas tem que se planejar. Não pode deixar Deus dará. Porque daqui a pouco, porque quando você deixa à vontade a vida começa a não ter sentido. E te dominar. Exatamente. Então, quando você percebe, aí você fala assim, nossa, são 3 horas da tarde, as crianças estão com fome, preciso correr para fazer comida, porque já são 3 horas. Será que já aconteceu isso com você? Nossa, acordamos meio-dia hoje, o café da manhã, e o Juninho está lá esperando, e agora? Né? Preciso correr para fazer um café para ele. Né? Não pode, precisa se planejar. Olha, é tão legal porque eles também vão criando o ambiente da família. E na sua casa, né, tem um esquema, tem um jeito. Então, eles vão criando, olha, minha mãe é assim, minha mãe é assim. Você vê, quarta-feira, aqui a gente combina aqui, né, de segunda são seis pessoas. Então, segunda-feira geralmente é um cardápio que eles, geralmente é o resto do domingo, vou falar bem a verdade, né? Aí terça a gente já coloca mais o que a Camille quer, quarta o que o Rafael, quinta a Carol, sexta a Bia. Beatriz, né? Sábado mais o Wagner, domingo a gente faz um catadão de todo mundo e quem vota mais e aí vai, né? E aí a gente já tem mais ou menos um cardápio montado. Olha só, você viu? Eu agradei a família inteira. Então eu já tenho um cardápio pronto para praticamente o mês todo. Isso me facilita, inclusive economicamente. Eu vou no mercado, eu não fico perdida. Né? Enfim, eu já tenho uma programação para tudo isso. Quarta-feira, geralmente eu faço bolo. E eles já ficam aqui, né? São 4 crianças, cada um dá o sabor do bolo de cada semana. E essa semana, na quarta-feira, eu não fiz, porque era aniversário do Wagner na quinta. Então eu falei, olha, eu vou fazer o bolo na quinta. Mas eu não falei nada para eles. Quando chegou no café da tarde na quarta-feira, eles, cadê o bolo? E foi mesmo, hein, pessoal? Qual a Porque a gente cobrança faz desse a bolo aí? live e depois da live a gente serve o café para eles. A gente faz a live às 3 e depois das 3 a gente serve o café. E eles, mas cadê o nosso bolo? Eles ficam esperando a quarta pro bolo, né? E aí eu falei, gente, amanhã é aniversário do papai, comer 2 dias não vai dar, então a gente vai comer na quinta, né? Então quinta vai ter. Vocês entenderam? Eles já vão criando esse ambiente familiar. E aí eles já ficam até sentindo o cheirinho da mãe, do bolo da mãe, do pão que a mãe faz, do pão que de repente se o Wagner fala que é ele que vai fazer, né? Quando a avó vem aqui, aí eu falo, olha, hoje quem vai fazer o pão é a avó, então já tem o cheirinho do pão da avó, já ficam esperando. Então tem tudo isso. Olha que gostoso, você cria um ambiente gostoso e agradável familiar. E é até uma forma, porque assim, se vocês de repente tiveram até um contratempo ali, né? Olha, hoje tem bolo, vamos sentar na mesa? Entende? Então, você vai criando esse tudo precisa focar
para criar um ambiente, afinal de contas, nós trabalhamos, né, para a nossa sobrevivência, para a sobrevivência da família. E por que não colocar, né, aquela reserva que você faz, eu não sei quanto que você reserva, inclusive a gente vai fazer aqui uma live sobre situação financeira, como fazer isso, tá? Mas suponhamos que você reserva 30% do seu salário para comida, faça isso da melhor forma possível para os seus filhos e deixe marcas fortes neles em relação a isso. É muito bonito isso, é muito gostoso isso. E ó, eu falei para vocês que menos de 3% da população se planeja, né? Mas acredita que menos de 1% coloca isso no papel? Chega lá e coloca lá, ó, café da manhã, 8 horas da manhã, né? Vamos fazer isso. Café da tarde, vamos fazer isso. Dia 22 de abril foi programado para acabar esse isolamento, né? A não ser que a pessoa ela seja da área de risco. Será que agora acho que vai ser prorrogado para o dia 10, Eu não, mas vamos lá, né? eu não sei ainda como que vai ser. Mas vamos supor que acabe aí dia 22 mesmo, ou mesmo que seja prorrogado até o dia 10. Como que você vai estar daqui seus 6 meses? Sabe por quê, gente? Por que a gente está fazendo essa live aqui? Porque eu não quero que os brasileiros acabem como os chineses. Acabou a pandemia, não vejo a hora de ir no cartório para arrumar minha separação. E eu não quero que você saia da sua casa quando acabar a pandemia e em vez de você ir curtir a sua família, graças a Deus nós vamos fazer um passeio juntos, vocês saiam desesperados para separar porque um não aguenta mais ver a cara do outro. Somente 20%. Gente, entenda, 20% só dos chineses permaneceram casados. 80% deles separados. Que absurdo. Então, se você tem necessidade disso, e eu falo que essa daí é a melhor opção, tá? Escreva num caderno. A hora que terminar a live aqui, se vocês não estiver cansados, estiver sem sono, porque talvez acordou um pouco tarde, senta com o marido, pega o caderno ali, como que vai ser o nosso dia amanhã? Ah, vamos lá, quando a gente acordar, vamos fazer isso, depois nós vamos fazer isso. Depois, o marido vai falar, não, eu preciso ir lá tal lugar para fazer isso. Se programe, se planeje. Escreva isso. Comece aos poucos, faça de amanhã só, não faça daqui do próximo ano. Mas se planeje para você saber como que vai ser o seu dia e vai vivendo essa experiência a cada dia para que você possa se programar daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos. Lembra daquela pirâmide? Eu vou falar isso o tempo inteiro até entrar na cabeça. A primeira parte lá fala de poder e autoridade. Seja você a autoridade da sua história e da sua família. Porque se você coloca isso nas mãos do seu chefe, o dia que mudar o chefe, o dia que eu mudar de emprego, o dia que mudar o governador, o dia que mudar o presidente, o dia que mudar o prefeito, o dia que eu mudar de casa, o dia que... Gente, todo dia vai ter um motivo. Então seja você o dono. Falar independente se o presidente está resolvendo, independente se o prefeito, independente se o meu chefe, independente se o meu vizinho, independente se a minha casa, vai e faça, vai e resolva, vai e toma a autoridade e as rédeas da situação da sua família enquanto há tempo. Ainda hoje, agora, no próximo respirar, porque Deus não, ele tem pressa. Ele morreu numa cruz, foi pregado ali, pregos, escorreu sangue, aquilo lá não é filme, não. Aconteceu de verdade. Por quê? Porque ele tinha, né, o projeto de salvação nas famílias. Tanto é que ele veio no seio de uma mãe. Ele quis entrar dentro de uma família. Então, cuide da sua família com zelo. Cuide com carinho. Porque em Provérbios 15:15, aqui, 15:15, para o aflito todos os dias são maus. Se você ficar reclamando e reclamando e reclamando e colocando culpa e problemas e injustiça na mão de outros ou de algo, né, todos os dias serão maus. Se vocês passarem todos os dias reclamando de alguma coisa. Mas para um coração contente, a festa é perpétua. Então fala, não, eu tô feliz porque hoje eu respiro, porque Deus me deu uma folha em branco e eu vou cuidar da minha família da melhor forma possível. Isso. Depois o terceiro ponto aqui que eu quero colocar para vocês. Não reclame, pare de reclamar. Meu Deus do céu. Será que a gente vai ter que falar disso daqui mais quantas vezes, hein?
Pessoal, a gente precisa acordar. Hoje a Cristiane fez uma, uma dinâmica no Terço da Misericórdia. Quem teve lá pôde assistir com a gente, né? E ela perguntou assim, espera só um pouquinho aqui que acho que o pessoal tá pedindo para entrar. É, Não, não é não. acho que aqui. Pode ir falando com Tá. eles. Então a Cristiane fez uma dinâmica lá, pedindo para que a gente não reclamasse, né? O pessoal que participou do Terço da Misericórdia hoje nós tivemos a presença do Padre Marcos também junto com a gente, foi, nossa, sensacional, né? Uma experiência nova, né? Eu não sabia nem como colocar ele, porque o pessoal falou que estava dando eco, mas é assim mesmo, a gente traçou uma meta e falou, vamos trazer o Padre Marcos, mas a gente não tem recurso, né? Falamos, vamos dar um jeito, né? E vamos tirar o síndrome de Hollywood da gente, né? A gente tem uma mentora lá de outro estado aí. E ela falou assim, ó, quebra o síndrome de Hollywood de vocês, meu, que vocês ficam querendo fazer cenário bonito, querendo fazer um monte de coisa bonita e as pessoas estão precisando ouvir vocês. E o essencial de vocês é o que está dentro de É o vocês. conteúdo, né? Não é o externo. Aí por isso que a gente mudou, e por isso que a gente já tá atacando as caras, a gente tá quebrando a cara, a gente entra no YouTube, o negócio não funciona, tem que ir pro Facebook, por isso que a gente tá aqui. Mas é justamente por isso, né? Aí, ó, Roberto falando, foi maravilhoso, foi mesmo. Então, assim, são experiências novas, né? Ela pediu para que a gente largasse esse negócio de síndrome do Hollywood. Então a gente tá largando e tá mandando ver aqui com vocês, para passar todo o conteúdo que a gente tem para vocês, né? E, e justamente ela falou hoje sobre não reclamar, né? E aí ela falou assim, vamos fazer experiência hoje. Aí alguém aqui falou assim, não, vamos fazer experiência, tem que fazer todo dia, né? Mas faça a experiência um dia, observando se você está reclamando ou não. E depois no segundo dia você faz, no terceiro dia. Suba degrau a degrau. Né? Não tem como você não estar no primeiro degrau, você pisar lá no 10º degrau. Você não consegue. Então você vai subindo o quê? Degrau a degrau, degrau a degrau, todos os dias. Então, das pessoas que estavam no Terço da Misericórdia aqui, não precisa nem falar aqui não para nós. Mas pense, quantas vezes você quis reclamar e você falou, nossa, já ia reclamar, mas a Cristiane falou, não vou reclamar. Aí, ou então você até reclamou. Você já falou assim, ah, meu, não acredito, acabou a força de novo no meu bairro. Ah, não acredito, estourou a torneira do meu tanque lá. Justo agora que eu não posso sair, né? Ou então o seu filho fez xixi na calça. Ah, moleque, por que não pediu para ir no banheiro? Foi e fez xixi na calça. Tá vendo que tá difícil as coisas para lavar, né? Quantas vezes você reclamou das 3 horas da tarde até agora? Então, justamente esse é o nosso terceiro ponto. Não reclame. A Pare de reclamação, reclamar. ela tem alguns pontos, né? A primeira é a mágoa, é o rancor. Então, suponhamos que num evento de separação, tá? A pessoa começa a reclamar primeiro, né, do evento propriamente dito. Suponhamos que ela se separou por uma traição. Então ela começa a falar, mas eu fui traída, não aceito, porque traição, e começa a falar. A segunda, né, ela começa a agredir a pessoa, o cônjuge. Então, suponhamos que ele chamasse José, porque o José, porque o José, porque o José, e ela começa porque o José fez isso, porque o José fez aquilo, porque não é justo, porque eu fiz isso por ele, e aí começa a reclamar dele. Então, a primeira coisa que a gente reclama é sempre, né, da mágoa, da injustiça propriamente dito. Suponhamos que você foi mandado embora. Não acredito que eu fui mandada embora, que eu fui mandada embora. A segunda vem, né, então, pro agressor, que a gente chama. Ou é do chefe, ou é do marido, sei lá, né? A terceira é a vitimização. Suponhamos que você, vamos lá para a questão da traição. Aí você começa, não, porque agora tem a pensão, porque eu não tenho ninguém para olhar meus filhos, porque agora eu tenho que trabalhar, porque eu fiquei em casa para cuidar dele, e aí começa essa reclamação. Então já gerou 3 reclamações. E a quarta é de tudo e de todos. Aí você começa a jogar para todo mundo, porque a fulana, porque a minha mãe não me ajuda, porque o chefe me trocou de horário justo agora, que sabe que eu reclamo, que eu me separei, e que minha casa aumentou o aluguel, e aí você começa. E você viu como vai crescendo? Era só isso, e depois criou 2, depois 3, 4, e aí por último começa todo de novo o ciclo. Você começa a reclamar. Então ele é como se fosse uma semente que dá fruto, e o fruto é o quê? A semente.
Então, quando termina, que chegou lá no fruto, a fruta cai, ela vira semente e volta tudo de novo. Então, a reclamação, ela acaba virando um ciclo que não tem fim. Em compensação, se você podar logo no início isso, acabou qualquer problema. Assim como brigas no Facebook e em rede social. Você começa e não tem fim. E aí, ali, você nunca vai, por exemplo, se você é católica, quer colocar alguma coisa para a pessoa ser evangélica. Gente, ninguém vai conseguir, numa briga, converter ninguém. Né? Nada, a gente nunca consegue, dentro de uma briga, convencer alguém. Então, se eu estou brigando com ele para resolver um problema, não se resolve na briga, mas no diálogo. Sim. Então, se ele está fazendo alguma coisa errada, eu preciso chegar nele e conversar. Vamos conversar? Sabe aquela toalha que você está deixando todas as vezes em cima da minha cama, do meu lado da cama? Será que existe uma possibilidade? O que a gente pode fazer? O que eu posso te fazer para te ajudar para isso não acontecer mais? Que eu tô vendo que a gente já conversou, já aconteceu e você não tá conseguindo. Precisa ver o que tá te bloqueando para fazer uma ação tão fácil, porque você é um homem extremamente inteligente, extremamente capaz, faz coisas muito mais difíceis e não consegue resolver o problema da toalha. O que a gente pode fazer? Gente, eu elogiei, ao mesmo tempo me coloquei à disposição e continuei mostrando que ele precisa resolver isso. Porque ele está interferindo na minha identidade. Vocês entenderam como que é? A gente gritou, seu caramba, você não tá vendo, entendeu? E começa. São coisas diferentes. A gente precisa resolver essa situação. E uma vez a gente escutou de uma pessoa, acho que alguns conhecem aqui o irmão Newton, hoje é padre Newton, né? Ele falou assim que o que mais incomoda na gente das outras pessoas é o nosso maior defeito. Lembra que ele falou isso de uma vez? Muito tempo atrás, né? Um outro mentor, nosso top, né? Quem teve o prazer de conhecê-lo, uma pessoa fantástica mesmo, né? E às vezes a gente comentava alguma coisa com ele e ele falava disso, ó. Se isso te incomoda, pode ser que isso seja o seu maior defeito, é porque você tem esse problema. Pense nisso, Ou né? veio deste problema, né? Um Sim, trauma. um trauma, exatamente. Foi o que a gente já falou na aula passada. Então, isso daí fez a gente refletir muito. Quando a gente for reclamar de alguma coisa, a gente vê se esse é o problema justamente do nosso cônjuge ou é exatamente aquilo que a gente quer vencer. Né? Às vezes você fala muito de bagunça ou de limpeza, mas é o que é mais difícil de você conseguir fazer, de você ter tempo. Então você cobra dos outros aquilo que você não consegue fazer. Por quê? Porque você quer tampar o buraco. Né? Então o problema é meu, eu preciso resolver. Porque se a gente ficar, o problema é do outro, é porque o outro suja, é porque o outro faz, é porque o outro sobe, é porque o outro desce, a gente nunca vai conseguir corrigir nada dentro do nosso celular, tá bom? E o outro quarto, quer colocar mais alguma coisa? Não. Quarto ponto, então, pare de escutar a quem reclama. O terceiro era não reclame, pare de reclamar. E agora o quarto é pare de escutar a quem reclama. Quem reclama quer procurar culpado e quer geralmente E o culpado geralmente é inocente. Geralmente é inocente. Então pare de reclamar, pare de ficar do lado de quem reclama. Se você está do lado de uma pessoa que só reclama, mas vai, como que eu vou fazer? Meu marido, minha esposa só reclama, o que eu faço agora? Procure oportunidades de começar a agradecer e comece com você, né? Você já viu a pessoa que chega da igreja e começa a bater e espancar todo mundo? Ontem eu cheguei da igreja, ontem eu fui tocar na igreja, lá nós estamos lá no máximo em 5 pessoas, bem distribuídas para não ter problema de estar próximo nem nada. Então existe uma escala e não está passando desse número, né? E eu cheguei da igreja, quando eu entrei dentro de casa, meu quintal estava todo alagado. O que aconteceu? A máquina estava jogando água para dentro do tanque e saltou aquele espelhinho do cobertor e entupiu o ralo do tanque. E a água caiu e as crianças não viram. E elas estavam lá dentro e não viram mesmo. E aí eu cheguei, pô, meu, ninguém viu. Caramba, vocês não viram aqui, ó, alagou tudo aqui, encheu de água aqui, comecei a arrastar, ó, sobe lá, pega o desentupidor pro pai desentupir aqui, como que vocês não viram isso, né? E aí a Cristiane pegou e falou assim, ó,
Você acabou de chegar da igreja. Como que imagem que você está passando para as crianças? Aí eu vou, nossa, na hora eu caí em si, foi, meu Deus do céu, é mesmo, é verdade. Né? E muitas das vezes a gente afasta o marido e afasta a esposa, afasta os filhos, justamente por causa dessas atitudes, atitudes impensáveis. Eu me concentrei tanto no problema da água que esqueci do trauma que eu estava causando nos filhos, de estar querendo, de estar colocando eles de uma forma assim muito ríspida, bloqueando eles em relação à igreja. Não vou mais na igreja, porque se eu for na igreja, olha como que eu vou voltar igual o pai. Né? Quantas vezes você já não tentou levar seu filho e sua filha para a igreja e seu filho e sua filha até hoje não vai? Mas porque toda vez que você vai falar com eles, você vai falar na briga. Né? E aí o que acontece? A pessoa não quer nem te escutar. E isso não Né? é só na igreja, né? Porque a gente pode passar isso até no caminho que a gente está vindo. Às vezes, a gente sai da igreja com um carro, aí a gente é cristão até a primeira fechada. A primeira fechada que deram no nosso carro, você já solta um bençoado de um palavrão. Isso. Então, seja o exemplo para essa pessoa. Então, eu voltei só nesse ponto, porque para você ser o exemplo, já que você não tem como ficar longe, porque ela está vivendo da mesma casa, mesmo lar que você. Então, seja o exemplo de não reclamar mais, de ver o lado positivo das coisas. Ah, Wagner, mas como que vai ser? Vai ser excelente. Porque quando você tem um problema e você tenta se concentrar na solução do problema e não no problema, esse problema é resolvido, né? Você já viu, tipo assim, a conta de luz está vencendo hoje. Hoje é 8 horas da manhã. E você fica ali, ai meu Deus, essa conta vai vencer hoje, essa conta tá vencendo, deu 2 horas da tarde, ai meu Deus, essa conta vai vencer, deu 4 horas da tarde, essa conta vai vencer, aí o banco fechou, não tem como pagar mais a conta, e aí passou, você, ai a conta tá vencendo, vai vencer, virou do outro dia, a conta venceu, você não tomou atitude, você só ficou reclamando, né? Então você faltou atitude aí. Então pare de escutar quem está reclamando, toma atitude, faça a sua parte de não reclamar, para que você seja um exemplo para essa pessoa e quando voltar ao normal de novo, até nas redes sociais, né? Fique longe de quem está reclamando. Você entra numa mensagem, eu entro aqui. A Cristiane ela se baseia do que está acontecendo no governo por mim. É. Né? Eu tenho algumas fontes seguras aqui que eu entro aqui para saber exatamente o que está acontecendo. Até em relação Mas, à pandemia, né? Eu esqueci o nome dele, é Átila alguma coisa. uhum, Ele é uma pessoa, biólogo, né? ele é um biólogo, que inclusive é ele quem é o representante de passar as informações seguras aqui do Brasil, porque é ele quem está estudando o Covid-19 aqui no Brasil. Existe uma junta, um comitê que está estudando mundial, né? Então são 19 cientistas. E um desses 19 cientistas é o Átila, que é aqui do Brasil. Então, se você quer saber uma informação segura, vai direto nele. E ele fala de vários países, tal. Eu já clico direto aonde, porque ele fala, ele coloca inclusive lá. As Você quer as estatísticas, tudo. estatísticas? Quer saber do Brasil? Vai direto para a minutagem 19. Então eu não fico perdendo Ele tempo. já fala a curva, como que E tá, tudo certinho. exatamente, entendeu? Então, Então, é muito importante isso, entende? e não ficar se preocupando com isso daí não, porque quando você entra lá e alguém coloca alguma coisa, se você entrar nos comentários ali, você vai ver gente dando opinião de tudo quanto é A tipo. nossa mente não está preparada para isso. Exatamente, e aí a gente vai se contaminando. Então é justamente isso. Para de escutar quem reclama. Se você está escutando um monte de gente reclamando na internet do governo, reclamando do Covid, reclamando do trabalho, reclamando de homem, reclamando de mulher, reclamando de filhos, sai fora, foge desse bendito, Ambiente, fora porque porque nós não somos preparados para isso. A nossa mente não é preparada para grandes impactos. Gente, você já viu que as pessoas, até quando é uma emoção muito grande, ela pode passar mal? E quando é muito para o negativo, também. Então nós temos que tomar cuidado e blindar a nossa mente. Assim como a gente tem que tomar cuidado com o que a gente se alimenta, porque se tiver estragado, a gente vai passar mal. É assim também. Se a gente começar a se alimentar com muita negatividade, a gente começa a criar pânico, medo, ansiedade. E isso vai gerar muitos transtornos, inclusive familiar. Ah lá, é verdade, casal, as informações deste momento só apavoram.
né? Então a gente tem que tomar cuidado. A pessoa, quando ela inclusive é cientista, ele já fala, se você tá ansioso e não sei o que, você é um civil, vai direto para minutagem tal. Se você é médico, vai para minutagem tal. Porque o médico precisa de informações, mas ele tem uma preparação diferente de mim, que é uma simples civil, né? Então a gente precisa ir nos locais certos, colher as informações certas. Tomar muito cuidado com isso, porque senão a gente acaba tendo vários problemas. E quando a gente começa a ficar com esses problemas, a gente joga geralmente em quem está muito próximo, né? E isso é extremamente perigoso. Uhum. Quinto ponto, tenha poucos amigos íntimos. Por que isso daí, gente? Dizem que os amigos é a família que nos foi permitido, né? Escolher, e eu concordo plenamente com essa afirmação. Existem poucas pessoas verdadeiras, seres de luz, né? Hoje a gente fez a benção da vela, né? Falando muito sobre a luz de Cristo. O padre até abençoou a vela hoje, justamente para que a luz entrasse na nossa casa, porque muitas das vezes a gente traz a escuridão para dentro da nossa casa, né? Cuidado com os amigos que você tem. Tenha poucos amigos, tenha muitos colegas, mas poucos amigos. Porque quando eu falo amigos, é aquele amigo confidente, é aquele amigo que você pode falar, que ele vai entender, não é aquele amigo que vai passar a mão na nossa cabeça, mas que ele vai te ajudar a chegar à solução do seu problema. Porque tem muitos amigos que você fala assim, ah, meu marido não presta. Eu falei assim, seu marido também? Ixi, ó, eu falo a verdade. Outro dia eu vi ele lá, ele passou de carro, olhou para uma mulher ali. Olha, o jeito que ele olhou para aquela mulher, não achei legal não. Que amiga que é essa? Né? Isso daí é coisa que ela tem que nem falar. Ou ela fala pro rapaz e fala, ó, meu, se enxerga aí que você tá fazendo, né? Ou então é coisa que ela nem tem que falar, tem que orar, porque isso daí não é um amigo de verdade, né? Só voltando agora, eu vou para poder vocês entenderem. Então agora a gente vai linkar, porque agora a gente vai começar a falar de uma parte um pouquinho mais específica, tá? A gente vai linkar tudo isso que a gente disse com o filme. Lá no item 1 a gente falou que ele Eles, sabia aonde queria chegar. Você sabe aonde chegar? Lá no filme ele dizia que queria chegar no oeste, né? exatamente. Teve um momento que perguntaram para ele, aonde você quer ir? Eu quero ir para o oeste. Ele sabia, estava na ponta da E língua. falaram para ele, mas no oeste não tem nada no oeste, Não tem né? Ele mais. falou, não importa, eu quero ir pro oeste. E estava decidido. Era a meta que ele já tinha traçado, a visão dele estava clara, o futuro dele era o oeste. Gente, sabe quanto tempo ele caminhou até aquele ponto do filme? Fazia 30 anos que ele estava caminhando em sentido do oeste. Olha 30 só, o anos! item 2, não espere algo ou alguém. Olha, ele tinha tudo que não era favorável. Teve uma explosão nesse meio tempo, teve sequelas nesse meio tempo, teve várias consequências, as estradas tiveram vários bloqueios e ele teve que esperar os tempos de desbloqueio. Ele não tinha emprego, ele não tinha comida, não tinha governador, não tinha inclusive a igreja para ele orar. Ele tinha que viver a espiritualidade dele sozinho, Uhum. né? Mas tudo aquilo que estava dentro, né, do amor, do equilíbrio e do poder, ele tentou traçar exatamente para poder chegar no oeste. A terceira parte é não reclame. Vocês viram em algum momento ele reclamar de fome? Ele inclusive falou: não preciso comer. Mas ofereceram. Você viu em algum momento ele falar que ele não dormia em algum lugar bem? Porque ele só, né? Nossa, ele, inclusive quando ofereceram o lugar lá bacana para ele dormir, ele poderia ter dito: nossa, até agora eu só dormi em lugar ruim, até que enfim me ofereceram um bom lugar. Ô Senhor, até que enfim você tá me dando um lugar, né? Porque olha, já não basta a explosão, já não basta eu ter que andar a pé, já não basta não ter que comer, também onde não ter que dormir, não me tratarem bem, a gente não vê ele reclamar nada, de nada. Agora, olha o mais interessante. Quem viu, quem percebeu no filme o tempo inteiro, ele usa os sentidos dele. Ele usa muito o olfato e muito a audição. Vocês conseguiram perceber isso no filme? Bom, mas por quê?
Não se definiu exatamente no filme isso, mas o autor do filme diz que ele queria realmente passar a mensagem de que ele foi afetado visualmente pela explosão. Não que ele fosse cego totalmente, mas ele praticamente não enxergava. Por isso que antes dele caçar, ele escutava o barulho. Por isso, o olfato era tão forte. Ele sentia o cheiro horrível dos mendigos e aí ele viu que ele seria atacado. Ele sentia o perfume do cabelo daquela moça que entrava para trazer, né, para servi-lo. Então, por quê? E ele não reclamou. Ele era tão discreto, tão sereno, tão focado que agora que eu tô dizendo, vocês falam, poxa, acho que é verdade o que ela tá dizendo. Você reparou que o livro dele era em braille? Ele lia em braille porque ele não enxergava. Em que momento você viu ele reclamando? Além de tudo, sou cego. Porque, gente, a gente tem muita a mania de os eventos externos, inclusive isso era para ele estar reclamando, se sentir injustiçado, colocar inocentes no meio do caminho. Em nenhum momento ele reclamou. Ele só tinha a visão do futuro e ele ia seguir. E ele nunca falou que ele queria ir de carro, de nada. Ele traçou que ele precisava ir. E assim ele fez, né? Então ele não colocou, não ficou buscando a culpa em cima da explosão, em culpa porque ele era cego, a culpa porque ele tinha que chegar no oeste. Ele simplesmente caminhou. E quantas vezes pequenas coisas a gente fica o tempo inteiro massacrando, 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 reclamando. E se reclamasse, resolvesse, muita gente estava rico, muita gente tinha mudado de casa, de emprego, estava formado, porque só reclama, mas não Sim. tá. Então isso, reclamação não muda a nossa história, gente, não muda. E aqui na quarta parte, quando fala de pare de escutar quem reclama, quantas pessoas ele encontrou no meio do caminho que reclamavam de tudo? Reclamava que estava com fome. Quando ele falava que ele ia para o oeste, as pessoas, "Não, você não vai conseguir." Ele tava tão certo daquilo ali que a pessoa poderia falar o que fosse para ele que não ia importar, porque ele não estava escutando quem estava reclamando, né? Qual a situação que ele estava vivendo. Até porque já fazia 30 anos que ele estava naquela situação, Sim. decididamente a ir para o oeste. Né? Independente, ele nem sabia o que ele ia encontrar lá, ele só sabia que ele Sim. ia ter que ir para o oeste. Ele escutou uma voz de Deus que falava, vá para o oeste. E ele foi para o oeste. E é tão sério essa situação de reclamação, porque muitas vezes as pessoas começam a reclamar, e aí eu te expliquei as 4 fases da reclamação, e chega uma hora ela precisa colocar a culpa em alguém. E ela pode, de repente, jogar votos em cima de vocês. Eu vou explicar o que é voto. Né? As pessoas começam a condenar você a determinadas coisas. E às vezes é da boca para fora, mas às vezes não. E mesmo que seja da boca para fora, você recebe para dentro de você. Então, às vezes, quando eu começo a reclamar muito dos problemas, e chega uma hora que eu falo, você é um fracassado mesmo. Porque se você fosse uma pessoa e você me levava para restaurante, você me levava naquela viagem dos sonhos, você tinha me dado uma festa de aniversário para minha filha, eu tava de salto alto, eu tava com a bolsa do ano, eu tava com o carro do ano. Ou então, se você começa a jogar, você é uma inútil, você é uma fútil. Porque se você não gastasse tanto no cartão de crédito, com o cabeleireiro, com isso, que aquilo, eu tava com o melhor carro que eu queria, eu tinha feito isso. E você começa a falar que ela é fracassada, que ela é isso, que ele é aquilo, que é aquilo outro, e isso são votos que você começa a aceitar para dentro de você. Realmente, eu sou uma fracassada. Ou, nossa, ou então você começa a reclamar de forma de vítima, e a pessoa, nossa, ele é coitado dele. Ai, coitado dele. E aí começa todo mundo, precisa fechar só ali, por favor. Começa todo mundo dizer que ele é coitado. E daqui a pouco ele tá acreditando que ele é um coitado, que ele não consegue nada. Poxa, acho que eu sou coitado mesmo. Né? E Uhum. assim, por muitos anos, a gente acabou tendo uma fase que as pessoas fizeram acreditar, porque as coisas começaram a acontecer muito ruim. Hoje a gente não fala nada, as coisas estão acontecendo.
Desculpa, deu uma falha aqui na conexão, já voltou, graças a Deus. Então eu vou voltar onde eu parei, tá? As pessoas começam a dizer, e a gente hoje, a gente continua seguindo a nossa vida, as pessoas nem percebem o que está acontecendo na nossa história, Uhum. né? Mas as pessoas, algumas podem até achar, coitado, então fizeram voto, tomara que eles não dê certo, porque isso, porque aquilo. Não tô falando isso para mim, mas fizeram esses votos para vocês e vocês aceitaram. Não aceite, se a pessoa não reclamou, é só em nome de Jesus, eu renuncio qualquer voto que ela tenha feito e que a reclamação seja um ponto final agora. E é por isso que nós precisamos sair de pessoas que reclamam, porque uma hora ela não aceita que você se dê bem, que você não reclame e comece a gerar. Por que que você não reclama? Por que que dá certo para você e não dá para mim? Tem alguma coisa errada. Por que que você é melhor que eu? Eu não aceito, Senhor, e começa a reclamar, né? E às vezes por trás de você começa a gerar esses E no problemas. quinto ponto fala que tenha poucos amigos íntimos. Lá no filme, ele não tinha amigo nenhum. Ele andava sozinho o tempo inteiro. No meio do caminho, né? Um no meio do caminho foi uma menina que acabou acompanhando ele sem que ele quisesse, ele acabou deixando acontecer e a menina acompanhou ele. Mas era muitos? Quantas pessoas ele encontrou no meio do caminho? Sim, E um um que só. ele E trouxe por de... que isso daí? Porque os amigos às vezes atrapalham da gente alcançar nossas metas, né? Quantas vezes você aí se programou de fazer muitas coisas, do tipo fazer uma viagem com a sua família, de ir para algum lugar especial com a sua família, e aí chegou no final do ano, a festa de Natal, de Ano Novo, e você falou assim, tem que ir para casa dos meus amigos. E aquele dinheiro que você tinha guardado, que era por um tipo de objetivo com a sua família ali dentro da sua casa, você acabou gastando em outros lugares, né? A gente arrumou, entre aspas, tá? Porque as pessoas não ficaram inimigas da gente, mas naquele momento elas se tornaram inimigas. Alguns inimigos pela questão de não participar das festas deles. Sabe por quê? Porque se a gente fizesse isso, a gente ia sair do foco que a gente tinha traçado, a meta que a gente tinha traçado. E essa meta ia implicar no resultado da nossa família. Então, chega, por exemplo, mês de abril. Mês de abril a gente tem pelo menos aí uma lista aí de uns 15 pessoas que faz aniversário da nossa família. Se eu for em todas as festas dar presente para todo mundo, o que, que vai sobrar para minha família? Então, veja que tem hora que a gente tem que fazer com ele mesmo, né? A meta está traçada, é ali, então eu preciso continuar. E assim, a gente precisa entender que isso que a gente falou é algo muito simples. Mas existem amigos, por exemplo, se você sabe que seu amigo, que você diz que é seu amigo, tá te chamando para um bar, para beber, onde lá vai ter mulheres que você sabe que não que vão se expor e que podem trazer, né, problemas amorais para o seu casamento. Isso é amigo, gente? Não. Você pode falar para ele, né, que com educação, olha, não vai dar, dá desculpas, mas não vá. Não vá, né? Isso não é amigo. Ou você vai ter que distanciar, ou você vai ter que orar muito e mostrar de forma impactante que da sua família é muito melhor, é muito mais incrível do que estar lá no bar com outras mulheres. Isso não é a vida que você quer. Assim as mulheres também, né? Então elas precisam ver até onde dá para ela ir e até onde não dá para ela ir. Até onde ela pode ter, né, as amizades, os chás da tarde, mas tem lugares que não dá, não é todas as vezes que dá. Então, assim, nós precisamos entender o que nos afasta de Deus, inclusive. Porque muitas vezes a gente vai tendo amizades no serviço, é uma amizade aqui, outra lá, né? Uma pessoa que vem dar conselho, porque eu tenho um amigo ali, eu tô saindo com ele. E aí o meu marido tá em casa me infernando, ele enche o saco, e esse cara agora, entendeu, gente? E aí você tem que entender, né? Você é ou não é de Deus? Qual é o conselho que você vai entregar para ela? Isso. E o sexto ponto, administrar problemas, né? Ajude pessoas que querem
Ser. ser ajudadas. E que exija de mim habilidades que eu tenha. Por que isso daí? Porque tem pessoas que estão com problemas e querem a sua ajuda, mas não compete você ajudar. A Cristiane deu um exemplo hoje, quando a gente estava preparando para vocês. Por exemplo, chegam para a Cristiane e falam, Cristiane, me ensina a tocar teclado, né? Porque eu estou tendo uma dificuldade em umas notas aqui e tal, mas ela não toca teclado. Né? Então aí ela vai estudar teclado para depois ensinar a pessoa. Não tem cabimento. Né? Porque é um tempo que não compete a ela. Né? Não é da área dela, não é do domínio dela. Então ela fala, não, eu vou te passar o Wagner pode fazer isso daí e te ajudar. Né? Justamente isso daí, muitas das vezes a gente quer. Tem pessoas que elas são expert em resolver problemas, né? E é importante que você resolva problemas, principalmente o seu problema, né? E os problemas das outras pessoas, se você domina isso, você ajuda, mas se você não domina, né, não se envolva nesse problema, porque senão você vai acarretar não no problema para ela, mas um problema para você também. Vai tornar um problema para você. E resolva os problemas. O Padre Léo falava muito sobre isso. Nunca durma de costas um com o outro, porque no meio dorme o demônio. Por que que ele falava isso? Porque um dia você dorme de costa, no outro dia você dorme no sofá, no outro dia você dorme no hotel e depois você nunca mais volta. E aí esse problema que não foi resolvido, que não foi administrado, se tornou uma bola de neve e um grande caos para a vida matrimonial, né? Então, assim, aquilo que você pode ajudar, ótimo. Aquilo que não pode, dirige essas pessoas para quem realmente pode ajudar. E eu tô falando assim, vai, suponhamos, a pessoa ela é gestante e ela tá apresentando problemas. Não fica claro, você pode até falar, olha, quando eu estava grávida e que eu enjoava, né, eu às vezes tomava água gelada e resolvia. Mas você já disse isso para sua especialista, para sua médica? Vocês entenderam? Eu compartilhei a minha experiência, mas eu não sou expert. Já perguntei, você disse isso para sua médica? Né? Às vezes a criança está tendo uma dificuldade. Olha, a minha filha na fase de alfabetização, por exemplo, eu fiz tal coisa, mas você já conversou com a professora dela? É melhor você conversar com a professora dela. Né? E nunca, se a pessoa está vindo, olha só, reclamar da médica dela, reclamar do chefe dela, reclamar do serviço dela, reclamar da professora do filho dela, você não tem que aceitar essa reclamação. Né? Olha, você já conversou com a professora? E talvez esteja tendo um mal entendido da sua parte e um mal entendido da parte da criança. Mas eu acho que a melhor opção é o diálogo. Ah, você já conversou com a sua médica? Olha, você já conversou com o seu patrão? Talvez você está tendo um mal entendido, mas você não está vendo a parte dele e ele não está conseguindo entender a sua. Vai lá, converse. Tem muitas vezes a gente começa a querer cuidar de assuntos que não competem a gente. Né? E quando a gente começa a ver assim, muitas vezes a pessoa nem quer ser ajudada, ela quer reclamar. Então vamos tomar cuidado. É. E eu vou fazer uma pergunta agora e você responda sem pensar. Você age de maneira impulsiva em todas as situações? Tipo assim, um exemplo. Alguém reclamou do seu filho, você já vai logo defendendo, não quer nem saber da verdade. Ah, não, meu filho é assim, que eu não sei o que lá. E quando você vai ver, seu filho fez isso mesmo. E aí você dá uma surra nele em casa, porque fez você passar vergonha. Ou então você chega na frente de uma loja e aí você vê aquele vestido lindo, você entra e compra, e você já tinha uns 10 dele lá em casa. E aí você fala, caramba, por que eu comprei esse vestido? Já tinha 10 aqui no guarda-roupa aqui já guardado. Então se você age dessa forma, você age de uma maneira impulsivamente. Né? Então, as pessoas impulsivas, elas têm um pouco de dificuldades de administrar o problema. Mas não é impossível. Primeiro, precisa você enxergar que você é uma dessas pessoas, que você é uma pessoa que não domina isso, que você age com essa impulsividade, né, que você não tem controle, para que outras pessoas possam te ajudar, pessoas que não são impulsivas igual você, né? Então você entendendo que há um problema, você pode buscar uma solução. Então isso é muito importante. Eu tenho um livro, eu fiz um curso com um rapaz chamado Danilo Machado.
faz alguns anos já. E ele dava um curso que falava justamente nesse curso. Só pega um livro dele para mim fazer um favor, ali, aquele fininho ali. De baixo. Isso. Não, para cima. Para cima. Esse, não é? Não. Ah, esse mesmo. Que é esse livro aqui, ó. Quem puder, adquira ele. 4 passos para sair do vermelho. Nós fizemos um curso diretamente com o Danilo Machado, com ele mesmo. E aí ele pegou e deu várias dicas lá, explicou pra gente e tal, e falou, um dos pontos que ele colocava era justamente sobre essa impulsividade, né? E é algo que eu abordo em alguns cursos, alguns lugares que eu vou, né? Inclusive eu estou vendendo um curso dele pela internet, no Instagram, Dominando Dívidas. E lá está o curso dele lá. Se você se interessar e precisar de ajuda, principalmente nessa época aqui, esse aqui foi um livro e um curso que nos ajudou muito, muito mesmo, a sair de dívidas assim que eu falo para você, é mais de 100 mil, não vou entrar em detalhes não, mas mais de 100 mil reais. Então que nos ajudou muito mesmo e que pode ajudar vocês também. E aí ele tem um ponto lá que ele fala justamente assim, espere as 24 horas. Então você está pulando a internet aí porque você está sem fazer nada na sua casa e você entrou no Mercado Livre lá e você viu um sapato, você viu uma roupa, você viu um videogame, você viu um celular, você viu um computador, você viu a televisão. Esses dias eu comentava com a Cristiane, eu falei, nossa, a televisão está mais barata do que na Black Friday do final do ano, né? Por quê? Porque eles não estão vendendo, então eles estão queimando estoque, né? E aí você fala assim, vou comprar. Só que é o seguinte, nós estamos em época de pandemia, você não sabe nem se você vai ter salário mês que vem. Se você comprar, o que vai acontecer se você agir por impulsividade? Então, lá ele fala assim, espere as 24 horas, aguarde 24 horas. Então, o que ele dá um exemplo lá de uma pessoa que chega numa loja e ela vai comprar um sapato. Ela olha para aquele sapato e tem justamente a cor que você quer. E você fala, nossa, é justamente a cor que eu mais gosto. E aí você chama o vendedor, você fala com o vendedor assim, eu queria esse sapato aí. E aí o vendedor fala para você, você me desculpe, mas só tem um número dele. Aí você fala, não acredito, esse sapato é o sapato dos meus sonhos. E aí o vendedor pergunta, qual o seu número? E ela fala, 36. E aí ele chega lá e é justamente o número que tem. Você fala, ai meu Deus do céu, a minha cor preferida, o meu número. E ela falou assim, mas será que esse daqui é aqueles ponta-agulha? Aqui, porque eu tô precisando ir para uma festa tal de 15 centímetros. E aí quando ele traz e você mede, pega a trena no bolso ali, é o 15 centímetros, você fala, é esse mesmo. E aí ele fala assim, vermelho da cor que da cor combina que com... você quis. E aí ele fala para você fazer o quê? Vai embora para sua casa. E como ir embora para casa, sendo que é o único, pode ser que não tenha no outro dia, mas aí ele fala, vai embora para sua casa. E quando chegar na sua casa, você espera, você respira fundo, você solta o ar, você olha na sua prateleira e vê que aquele lá era o sapato dos seus sonhos, porque você já tinha 15 pares de sapato igual aquele. E esse daí é bacana, porque às vezes a gente age por impulsividade, a gente nem entende por que eu entrei nesse assunto, justamente por isso, né? É que assim, o instinto acontece sim dentro da gente. Inclusive, a gente vai falar com detalhes isso. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque apesar do instinto estar presente no ser humano, não é algo do humano. Nós precisamos parar para pensar. Existem momentos que precisamos agir por instinto e agimos sim por instintos? Sim, claro, muitas vezes é necessário. É um acidente, você faz coisas ali, né? Mas a gente vai falar uma aula exatamente sobre instinto, tá? Uma live extra. Gente, precisa tomar cuidado com esses instintos. Por quê? Porque isso pode gerar vários problemas. Vou dar só um exemplo e não vamos julgar, mas vamos pensar agora de forma racional e não por instinto e nem por emoção, tá? Uma mãe que tem 4 filhos e ela saiu com uma criança, com a criança dela de 3 anos. E essa criança estava segurando na mão dela na hora de atravessar.
E os outros 3 filhos estavam em casa, são já maiorzinhos, mas estavam em casa, ou na escola, enfim. E por um segundo, porque vocês sabem como é criança, a criança tirou a mão, né, dela e correu para a rua. E era uma avenida. E qual foi o instinto da mãe? Claro, como a minha, o meu, como o seu, e como os pais gostariam, né, os pais, homens que estão aqui na live, gostaria que fosse. Saiu correndo atrás dessa criança e ela tinha certeza que aquele caminhão ia pegar aquela criança, mas que pegasse e matasse ela, né? E a mãe correu e, enfim, existe a possibilidade aí da mãe, inclusive, né, se salvar porque ela é maior, se quebrar toda, mas se salvar. Mas olha só, se a gente fosse olhar pelo lado racional, ela tinha mais 3 crianças maiorzinhas. Ela ia salvar uma vida, ela ia perder a dela e ela ia deixar 4 crianças. 3. Não, ela tem 4 filhos. 3 ficaram em casa, um correu na Isso. rua. Esse ela salvou. E esses 3 estavam em casa. Só que ela foi atropelada e morreu. Ela salvou a filha dela, mas ela deixou 4 filhos em casa, né? Sem a presença de uma mãe. Órfãos. Claro que nenhuma mãe vai pensar, eu vou deixar esse morrer porque tem 3 que eu vou cuidar. Mas vocês entendem como o instinto, às vezes, deixa a gente todo embaralhado? Não vou falar de julgamentos agora, eu só quero mostrar para vocês que quando a gente se move por instinto, às vezes nem sempre a decisão é a mais certa e a mais correta, ok? Uhum. E saiba administrar os problemas. Esse rapaz do filme, ele teve um monte de problemas lá, um monte, um monte, um monte. Inclusive, em um dos momentos lá, não sei se a gente vai falar aqui depois, mas ele viu uma certa situação em que ele podia ajudar e ele falou assim, não é problema meu, não é problema meu. Ele repetiu várias vezes. Várias vezes ele ficava repetindo para ele mesmo, não é problema meu. E seguiu. E era um problema cabeludo. O cabeludo do ponto de vista de um estupro que aconteceu, de violentação e violência e até morte. E olha só, tomar uma decisão dessa, gente, não é difícil não, foi o que a Cristiane falou. Não pode ser movido pela emoção. Você entendeu? Nenhum sentimento pode ser puramente por emoção. Talvez que, por exemplo, nessa situação que eu disse agora, você ainda assim tomaria essa decisão. Tudo bem. Só que isso você pesou emoção e razão e tomou essa decisão. Agora, o que não pode é ser tomada só pela emoção. Isso não. Exatamente. Nós tivemos um caso aqui que aconteceu não vou entrar no detalhe desse caso não, porque tem familiares deles aqui, vou falar de outro caso. Mas tem pessoas que, por exemplo, assim, numa briga de bar ou algo do tipo, a pessoa vai lá e toma as dores de quem está apanhando. Só quem está apanhando está totalmente errado e a pessoa perde a vida. E ela agiu só pela emoção, porque ela viu que o outro estava apanhando e acabou indo lá, e na verdade o outro era uma pessoa que tinha estuprado uma criança de 10 anos. Não que seja justo ele apanhar, não é isso que eu estou dizendo, mas é porque ele agiu simplesmente pela emoção, né? E lá no filme, ele passa direto, né? E ele foi administrando esses problemas aos poucos para que ele não parasse o foco dele, a meta dele, que era chegar no Oeste. Depois nós temos aqui nossa sétima observação aqui. Saia da presença de pessoas com princípios e valores diferentes. Não ter intimidades. Olha só, a gente... Lá no filme, o que aconteceu? Chegou uma hora que fizeram até um comitezinho ali, né? Chamaram ele, aquele chefão lá, né, poderosão, chamou ele e ofereceu, né, para ele valores, para trabalhar para ele, pra, ser o chefe da guarda dele, para sim, proteger comida, ele. ofereceu Mulher, ofereceu mulheres, ofereceu tudo, até que mandou uma menina, né, para provar para ele que ele tinha condições de fazer isso naquela noite, mandou comida, mandou mulher, mandou bebida, mandou tudo. Mas fazia parte dos valores dele? Era tentador, gente. Claro que era. Um rapaz, né, um homem
já era, né, de uma idade até considerável, com uma moça linda, né, dentro do quarto, com comidas incríveis, num quarto maravilhoso. Quanto tempo faz que ele não tinha um momento daquele, né? Nem banho ele estava tomando nos últimos tempos. Pensa quão tentador era, mas não era dos princípios dele. Ele Uhum. tinha uma ética, ele tinha um princípio, ele tinha uma moral, ele tinha ali a razão e a emoção muito equilibrada. Tanto é que mandaram a menina lá para ele justamente para ele ter uma relação sexual com a menina. E o que aconteceu? Ele falou, vai embora. E ela falou, se eu for embora, eles vão me matar, então deixa que eu fique aqui pelo menos com você. E chegou no momento da refeição, eles fizeram um agradecimento a Deus e ela não sabia o que era agradecer a Deus. E olha só, que em vez dele se envolver com os valores e os princípios daquela casa, ele passou os valores e os princípios dele para aquela pessoa. Tanto é que foi justamente a menina que seguiu ele depois, que foi a única que acompanhou ele, porque ele conseguiu passar os valores e os princípios. E pensa na sua cabeça, será que E você está... você viu como que é legal? Ele acabou de falar, ajudar quem quer ser ajudado. Ele passou tudo isso para os outros também, mas ninguém quis. Ela Exatamente, quis, ela ok, quis. então vai ser ajudada. Então, veja só, ele passou os valores. Pensa você é uma pessoa que você consegue impor os seus valores, seus princípios, ou você é uma Maria vai com as outras? O que dizem aqui eu vou. Ah, aquela igreja está falando que Deus cura, eu vou lá. Aí chega lá, aí não faz nada, passa um dia, 2 dias, aí apareceu uma outra igreja que curar, vou lá naquela outra igreja. Aí chegou mais uma, naquela igreja ali, agora estão falando lá que tem um óleo santo, um paninho santo, uma taça lá que você esfrega na testa lá e fica a testa brilhosa e depois você recebe a cura. Meu, são infinidades de coisas, né? Então, qual é o princípio seu e como que você tá com esse princípio? Você tá enraizado com ele? Porque senão a primeira coisa te derruba. Quinta-feira nós colocamos a missa aqui para sair para rodar aqui, né? Compartilhamos, né, no Facebook. E aí teve uma pessoa lá que foi lá e fez uma crítica na missa, né? Alguns viram. Aí um monte de gente ligou para nós. Ah, tem um cara lá que está criticando, tem um cara que está falando, né? Primeiro, esse cara aí provavelmente, né? Não conheço ele, não sei quem é, Nem é amigo do nem Facebook, é né? amigo do Facebook, não sei nem como que foi para lá. Mas provavelmente ele nem a fé dele ele tem firme. Por quê? Porque quem leu a mensagem dele viu que lá embaixo ele pegou aquela mensagem de algo da internet, copiou e colou. Pum, fez assim, ó. Eu não sei nem se ele lê a Bíblia, porque uma pessoa que faz isso, ele para outra coisa, o que ele estava fazendo na missa, sendo que ele já tem uma fé enraizada, já tem um princípio, né? Se aquilo lá não está fazendo bem para ele, sai. É simples, não é assim? Quando você chega num ambiente que não está legal para você, o que você faz? Você sai. Você não fica no ambiente, né? Agora, ele queria mudar a minha forma de pensar, né? Aquilo que foi criado De forma desde, agressiva, sim, né? de forma agressiva, e aquilo que foi criado há 2000 anos, né? Ou ele tá achando que essa Bíblia dele aí que ele olhou lá, que nem era pela Bíblia, como eu tô falando pra vocês, é pela internet, mas ele tá achando que aquela Bíblia lá caiu do céu com zip e tudo, né? Desceu do céu lá. Foi muitos anos a Igreja Católica batalhando e guardando os pergaminhos lá para ele ter essa Bíblia hoje que ele está deturpando. Quando a gente fala aqui, né, de princípios e valores para a gente sair de perto dessas pessoas, o que que a gente quer dizer? Se a pessoa ela não quer os nossos princípios e valores, não vá para o dela, ela tem que vir para o seu. Se ela não quer, você continua seguindo o seu caminho, o oeste, né? O seu, eu não sei qual é, mas o seu caminho, né? E vá. Mas o que eu quero falar, por exemplo, quando você chega uma mulher ou chega um homem, né? Vamos falar agora já de cumprimento. Se eu tenho a postura que eu sou casada, né, e que eu quero respeito, não tem problema eu cumprimentar. Não tem nem problema eu elogiar, mas eu tenho que saber como fazer isso, né? Então assim, se eu vou pegar na mão de um homem para elogiar,
né? Pega assim, ó. Deixa eu ficar de frente, senão eu não vou conseguir. Assim. Olha o respeito, né? Já é um respeito, ele já tá vendo, olha, eu já tô mantendo a minha distância, eu já segurei as duas mãos, que é para eu conseguir segurar na distância aonde eu quero colocar o meu limite, e ele já tá vendo que a minha pegada de mão é de respeito. Não tô me, entendeu? Entregando. Então, gente, isso é uma forma bem tática, né? É claro, você tem que saber como olhar, como falar, as palavras que você vai pronunciar. Porque é óbvio que senão ele ou ela pode entender ou interpretar de forma errada. Então tomem cuidado como a gente vai ser, né? Nós temos que ter a nossa postura. É claro que a vestimenta diz muito sobre nós. Diz sim. Não tem como não dizer, né? Então, assim, se não dissesse, eu usaria as roupas do Wagner por aí. E tá tudo bem. Por que que eu não uso? Porque eu sou uma mulher e existem roupas para mulheres. Senão eu usaria roupa de homem e tava tudo bem. Não adianta falar às pessoas, porque a roupa não diz o que ela quer, quem é ela. Diz sim. Aí você vai pensar assim, pô, Wagner, você falou assim, mas tem um monte de gente evangélico que segue vocês, que assiste até o Terço da Misericórdia. E eu Sim. vou falar para vocês, tem. E tem muita gente mesmo. E que eu respeito e tenho muito carinho por eles, muito mesmo. Porque os princípios deles e os valores deles não estão relacionados ao nome da igreja que eu levo. Então, eles puderam entender que o que eu estou fazendo aqui com a Cristiane todos os dias, 3 horas da tarde, é algo que vai levar um bem-estar muito grande para dentro deles, porque faz parte, sim, dos princípios, dos valores de cada um deles. Por isso que eu respeito eles, por isso que eu falo sobre os pastores, tem alguns pastores que nos seguem, que faz parte também da live, né? Principalmente no Avivamento em Famílias, é onde tem mais pastores participando, e eles falam assim, pô, Wagner, você tocou num assunto lá que dá vontade de levar você para minha igreja para pregar. Eu falei, não, você pode pregar isso, meu irmão. Você também tem capacidade de fazer isso. Conte a sua verdade, se você não quer que seja uma verdade. Né? Então, isso é bacana de ver, isso é valorizar esses princípios, né, de cada um. Né? Não tem como eu chegar aqui e falar, por exemplo, tem gente que fala que casamento não presta. E eu, para mim, presta. Então, eu sou meus princípios e os valores. Agora, se eu ficar andando do lado de uma turma, de um monte de gente que fala que casamento não presta, o que vai acontecer comigo? Uma hora eu vou ser influenciado. E eu vou estar falando, casamento não presta mesmo. Olha só, quando a gente fala saia da presença de algumas pessoas por várias vezes, não é que a gente não quer que você evangelize, ou que a gente não, a gente quer que você tenha poucos amigos. Pelo contrário, a gente quer que você esteja na presença de todos. O que a gente quer é que você saia da pressão daquilo que pode te fazer cair em tentação. Então, assim, se o ambiente com bebida pode te prejudicar, saia desse ambiente. Se ele não te causa nenhum problema, você é forte o suficiente, ok. Porque eu, se estiver num ambiente de bebida, essa não é minha fraqueza, eu não vou ter problema. Né? Eu tenho problema com outros ambientes. Se você tem problema com um ambiente onde pode te levar à questão de traição, saia desse ambiente. Se você tem um problema com um ambiente que pode te levar a problemas com corrupção, saia desse ambiente. Né? Uma vez, uma menina veio trabalhar comigo e eu estava muito ocupada e eu falei para ela, pode pegar o troco ali. Ela olhou para mim com uma cara, né? E eu falei, não, eu tô aqui com você, pode pegar. E ela deu. E depois eu chamei ela, falei assim, olha, você tem alguma dificuldade em relação a dinheiro? Eu quero que você seja sincera, que eu não quero te expor a uma deficiência sua, né? Porque eu tô aqui para te ajudar. Se você acha que você não vai conseguir lidar olhando o dinheiro e não pegando ele para você, né? Fala para mim que eu vou te ajudar, não vou te expor a isso mais. Ela não, aí a gente conversou tal. Vocês entenderam? Gente, a gente tem que ser muito sincero. Se é uma limitação da pessoa, eu estou ali para ajudar e não para expor ela mais isso. A questão não é só que eu vou ser prejudicada porque ela vai roubar o caixa da minha empresa, mas eu estou expondo ela a algo que ela vai cair em tentação e ela vai cair na perdição. Então é um que ajuda o outro.
Entendeu? Uhum. Outro ponto, pare de dar explicação. Tá acabando, tá? Tá acabando, tá no oitavo ponto aqui, já tô no penúltimo já. Então pare de dar explicação. Teve um certo ponto do filme lá, que ele falou que ele estava indo para o oeste, mas por que você está indo para o oeste? Né? Por que não sei o que lá? Então ele não ficava dando explicação. Chegou minha Né? hora, saiu e Chegou minha acabou. hora, acabou, e saiu e resolveu. E foi embora para o oeste, porque ele estava definido. Né? Quando a gente quer explicar muitas coisas, a gente acaba se complicando as explicações. Ô Wagner, por que isso aqui que você falou agora, você não falou lá quando o cara reclamou? Né? Porque eu não tenho que dar explicação daquilo que eu acredito. Sou eu que acredito, não é a pessoa que acredita. Por que eu falei isso? Porque muitas das vezes a gente traça algumas metas na nossa vida, você e seu marido, e é coisa que só vocês sabem como vai acontecer, as pessoas não sabem. Por muitos anos, lembra que a Cristiane falou que nós éramos olhados como os coitadinhos? E depois nós éramos olhados como os pobretões e como as pessoas que não tinham nada. E aí, um dia eu percebi que isso daí estava refletindo nos meus filhos. E aí eu cheguei, sentei com todos eles, sentei lá na sala da minha casa e olhei para eles e falei assim, vocês acham que que o pai é tão pobre a ponto assim de estar mendigando? Aí eles olharam aqueles olhinhos deles, tipo assim, eu acho, mas não tenho coragem de falar, né? Vai que o pai me bate, né? Mas na cara deles, eles respondiam para mim sim, porque as pessoas falavam isso para eles. Familiares, amigos, colegas, todo mundo falava isso. E eu falei assim, então eu vou dar um choque de realidade em vocês e vou chamar vocês para a nossa realidade então. Senta aqui com o pai aqui, escuta o pai agora. Olha em volta de vocês. Aí as crianças começaram a olhar em volta e começaram a observar tudo. Falei, por que você está mandando a gente olhar em volta, pai? Eu falei assim, as pessoas não acham que nós somos os coitados, que a gente não tem nem onde cair morto? Das pessoas que convivem com nós, filhos, quem é que tem um teto para morar que não está financiado? Porque aquilo que está financiado, se você ficar sem pagar, o banco vai lá e toma. E toma mesmo. E quem teve essa experiência, ele vai lá e arranca mesmo. Pois bem, o pai tem uma casa que é paga. Né? Estamos terminando a casa. Filhos, quantas dívidas a gente tem? Não tem nenhuma, pai. Só depois que você fez o curso lá, acertou as dívidas, não houve mais ninguém aqui reclamando de dívida. Pois bem, filho. Quantas pessoas em volta da gente reclamam que tem gente todo dia no portão cobrando? E fui falando várias coisas que não vêm ao caso aqui agora. Mas eu fui colocando a realidade, porque às vezes as pessoas estão vendo isso da gente e o fato da gente tomar algumas decisões que não são as delas, não fazem parte dos valores e dos princípios delas, dá a impressão de que a gente não tem, não estamos no mesmo nível. Eu lembro que quando eu vendi o carro foi embora, a gente ficou sem carro, isso foi um choque para um monte de gente, né, Cristiane? Foi difícil no começo que o pessoal, meu, você não pode ficar sem carro. Como você vai ficar sem carro com 4 Até crianças? hoje, algumas pessoas cobram isso. As pessoas querem ser, mas por que você tem quatro? Você é louca? E olha a situação, mas são metas que nós criamos, que nós casamos dizendo que temos que ter quatro. Nós programamos os quatro. Todos eles nascem no mesmo mês, a não ser a caçulinha, que eu acabei, né, achando que ia demorar um pouquinho e ela acabou vindo uns meses antes. Mas todos são planejados. E a gente tinha a nossa meta. Não interessa o que disseram, né? Hoje nós temos uma meta, ainda temos. E a gente hoje não fala nada, a gente faz silêncio. E as pessoas chegam e olham e só vê depois que está pronto, que está realizado, né? Assim acontece com o meu trabalho, assim acontece com tudo. E às vezes as pessoas não entendem algumas coisas, mas porque hoje a gente não tem que dar explicação para ninguém. Eu não tenho que explicar para as pessoas porque eu tive quatro filhos. Eu não tenho que explicar para as pessoas porque que eu vivo a minha fé católica dessa forma, né? Então, assim, a minha realidade hoje, o meu testemunho, né, a minha própria vida conta o que é que está acontecendo e que está dando certo. Mas por quê? Para quem que eu entrego tudo? Para Deus. E por isso que esse oitavo ponto é importante. Pare de dar explicação. Porque quem sabe aonde quer chegar é só o casal, só você e sua esposa. Não adianta você ficar falando ali para a sogra, para o sogro, né, o pai, a mãe.
né, que você vai fazer tal coisa, eles vão falar para você, ah, não faz não, porque eles não sabem os detalhes de como você vai chegar lá. Você e seu marido sabem dos detalhes de como vocês vão chegar lá, de como vocês vão conseguir comprar a casa de vocês na praia, de como vocês vão conseguir comprar a casa no sítio, estou falando de bens materiais, mas existem outras coisas também, como vocês vão colocar seus filhos na melhor escola, sendo paga, talvez um valor bem alto, mas vocês se programaram para isso. E as pessoas em volta de vocês não estão a par desses detalhes. Então, elas olhando superficialmente, elas não conseguem enxergar como você vai chegar lá, mas você consegue enxergar, né? E muitas das vezes a gente precisa emprestar nosso binóculo para as pessoas, porque as pessoas não enxergam Com mais, os nossos né? Com os olhos. nossos, porque você casal tá vendo. E muitas das vezes o marido ou a mulher começa no meio do caminho, ah, melhor não parar, porque olha só o que o meu pai falou, melhor a gente pensar, né? E começa a puxar, e começa a amarrar a esposa, trazer a esposa para trás. Ou então o marido, e aí o marido tá já pensando lá na frente, tal, a gente vai fazer isso, fazer aquilo. A esposa, que já talvez venha já de uma história de uma vida mais pobre, fala assim, ah, não, vamos fazer assim não, vai que não dá certo, vai que, né? Então, não, vamos dar certo. Não, gente, ó, sem brincadeira, não tem uma coisa que eu não falo com a Cristiane aqui, que ela não fala assim, é isso aí, vai, vamos lá. Que vai. Ela pensa um pouquinho assim, meu, não vai influenciar nossos valores morais, não vai ter problema nenhum, e perante a Deus não vai ter problema também. Opa, Wagner, vamos fazer sim. É isso aqui, vamos traçar então. A gente traça a meta, Porque né? assim, qualquer conquista, né, quando a gente fala assim, né, que nem ele queria pro oeste, qualquer lugar que você queira chegar, vai ser necessário um plano de ação, uma estratégia e abrir mão. Qualquer coisa, né? Então, você está disposto a abrir mão até quanto para chegar? Mas, gente, quando eu falo abrir mão até quanto, é vocês dois. Não são os seus amigos, não são os seus vizinhos, não são os seus pais, não são outras pessoas, não é eu e o Wagner. É você, marido aí, e você, esposa. O quanto vocês estão dispostos a abrir mão. Lembra que eu disse, não espere algo ou alguém? É vocês dois. Se inicialmente precisa ser um só, e que não vai interferir, né, na identidade do outro, que é o amor, poder e autoridade, meu filho, e equilíbrio, vá e faça. Comunique, né, com amor e faça. Precisa abrir mão, precisa traçar estratégia e plano e fazer e realizar. Simples assim. E o nono e último ponto, vem aqui comigo, acorda aí, dá uma respirada, né? Solta o ar, se arruma na cadeira aí, você que tá meio caído. Nós estamos indo para o nosso último ponto. Estabelecer limites para a sua bondade. Lembra que eu falei lá no começo lá sobre algumas festas que nós não fomos, que nós deixamos de ir? Lembra sobre algumas outras coisas que eu acabei comentando aqui, sobre o que a gente acabou falando em relação a tomar cuidado com tudo que a gente é chamado para fazer. Por quê? Lembra quando eu falei do ponto lá do livro do Eli, onde ele viu um problema que estava acontecendo e ele ficou falando para ele assim, que não era para ele se intrometer naquele assunto e era para ele seguir com o plano, seguir com o plano. Por quê? Porque quando a gente estabelece esses limites para a bondade, a gente consegue executar com mais rapidez a nossa meta. Ah, Wagner, mas não tem que ter compaixão do irmão? Isso não tem nada a ver com compaixão. Não tem nada a ver. Eu estou falando sobre coisas supérfluas. Então, por exemplo, você precisa, todo final de ano, você vai comemorar o Ano Novo e o Natal com os pais. Gente, eu tô pegando um pouco esse pesado sobre isso, porque esse ano foi um ano que vocês ficaram muito distante das pessoas que vocês amam, dos pais, dos tios, dos parentes. E há uma grande chance de vocês se afundarem em dívidas para ficar fazendo churrasco todo final de semana até o ano novo para poder pagar esses dias que vocês não fizeram, não se encontraram. Vocês vão entrar em dívidas enormes onde vocês vão se complicar.
Então, por isso que nós estamos pegando pesado com isso, né? Então, estabeleça limites para sua bondade. Tô com saudade, vou matar a saudade, vou. Tô morrendo de saudade de comer a comida da minha mãe, de comer um pãozinho que ela faz no forno. Hoje eu falei para ela aqui, né, que eu acabei fazendo eu mesmo o pão Falou pelo aqui. WhatsApp. Falei pelo WhatsApp, né? A minha irmã lá na Irlanda fez as esfirras que ela faz, ela foi passando as receitas, acho que com muita dor no coração, mas ela passou, né? E ela até falou assim, é bom, porque daí agora quando você vir aqui, você pode fazer pra mim. Eu falei, não, quando eu for aí, eu vou pra comer a sua, o seu pão, né? Pra eu fazer não, né? Até brinquei com ela. Mas, gente, a gente precisa estabelecer esses limites para a bondade, porque senão a gente vai ter um outro problema quando sair da pandemia, que é justamente com dívidas, assim, mais dívidas. Porque muitas coisas que foram tiradas no sentido de não poder pagar agora, nós vamos ter que pagar futuramente. Se aí no seu município você não precisou pagar a luz agora neste momento, uma hora você vai precisar pagar, por quê? Porque você está usando. Se o cartão de crédito do banco permitiu que você pagasse depois mais para frente, não tem problema, você vai pagar mais para frente, mas você vai pagar. Então, se você ficar só focado nessas comemorações de reencontro, você vai ter um problema muito grande financeiro. Então, a gente está chamando, dando um choque de realidade de vocês, para que vocês entendam daqui para frente e tomem cuidado, que vocês comemorem sim, né? Que vocês, quando tiver a oportunidade, abrace sim, ame sim, louve pela vida do outro, mas estabeleça limites para a sua bondade. E precisa entender até onde você consegue e até onde você não consegue em todos os sentidos. E às vezes é necessário dizer não para algumas coisas, porque senão começa a ficar tudo muito pesado. Né? Eu vou lá, vou ajudar minha mãe. Eu vou lá e ajudo, pego 3, 4 compromissos na igreja. Vou lá e pego não sei quanto no meu serviço. Eu vou ajudar minha amiga. Vou não sei o quê. Você começa a encher de tanto sim, e você sai do seu ambiente familiar. E quando você chega em casa, você está acabada. Né? Você não tem mais condições emocionais, psicológicas e físicas para dar conta da sua família de tanto você, né, dizer sim lá fora. Então é importante demais, né, que você estabeleça limite. Olha, eu até conseguiria, mas essa semana não vai dar, porque eu preciso dar conta da minha família, o serviço me exige demais, ou estou na faculdade, eu tive uma semana, 2 semanas intensas de prova, e essa semana é para minha família. Entende? Tem horas que a gente precisa centrar, né, e dizer não para o mundo e dizer sim para a família. Eu estou entendendo que nós estamos numa fase de pandemia, mas a gente vai passar por ela. E depois a gente precisa entender como é que a gente vai prosseguir daqui para frente. Entendeu? Então, a gente vai encerrando aqui, né? Então, essa foi a última fase. Quem não assistiu o filme O Livro de Eli, assista com essa visão crítica, não assista com as crianças perto, como eu falei, é um filme bem forte, mas é um filme que traz assim uma amplitude de mudança de mentalidade tremenda para cada um de nós, né? E vai ajudar muito a gente, principalmente nesse momento. E nós vamos deixar também para vocês um outro filme, por quê? Quarta-feira, né? Terça. Terça-feira a gente volta com a nossa segunda formação para casais, falando sobre os filhos. E a gente vai deixar um outro filme. Quem não assistiu o livro de Eli, assista. E depois você vai assistir um filme chamado Divertidamente. Né? Dá um jeito de procurar esse filme aí. É um desenho. É um desenho. E esse você pode assistir com seus filhos. Esse você assiste, chama eles para assistir com eles. Né? Mesmo se seus bebezinhos tiver já seus 25 anos, 26 anos, não tem problema. Né? Chama eles lá, vamos assistir aqui um desenho aqui, porque, pai, eu assisti desenho, tem 25 anos. Né? Falei, não, mas é bom, o Wagner falou lá, vamos assistir com uma visão crítica esse desenho aqui. E assista, o nome dele é Divertidamente, tá bom? Eu não consegui achar no YouTube. No YouTube eu consegui achar ele por partes, né? Então eu tô falando assim porque se você não tiver Netflix ou algum outro aplicativo aí que fornece filmes, dá para você assistir pelo YouTube, mas por partes. Então você vai assistir a cada 3 minutos, você tem que mudar para outra parte. Mas você consegue assistir também o filme, tá bom?
Então, Esse filme, Divertidamente, vai falar um pouquinho de como funciona a nossa mente, que a gente já falou, né? Sobre presente, passado e futuro, o que faz sentido para nossa mente, o cérebro guarda, o que não faz ele. Então, vocês vejam ele com mente crítica, porque ele vai fazer todo sentido, porque ó, o livro de Eli, primeiro vocês assistiram e depois nós comentamos. Aqui a gente já comentou várias coisas sobre como funciona a nossa mente e a nossa vivência, e principalmente como funciona a nossa identidade. Então agora vocês já vão assistir o Divertidamente, o nome do filme Divertidamente, com uma visão crítica de quem já entende como funciona a mente. E depois a gente vai fazer, né, um fechamento sobre vivência de filhos, sobre filhos no propósito de Deus, né? Mas isso na terça-feira, então estamos juntos. É importante que vocês dê o retorno de o que vocês estão achando, né, pra gente, manda aí no particular ou mesmo nos comentários, para que a gente, né, se tem alguma dúvida, mande também, para que a gente possa estar esclarecendo e fique cada vez mais produtivo para vocês. Um beijo isso. no Um beijo, coração, uma né? ótima noite para Isso, toca um vocês. pouquinho pra gente, É, né? Estamos e continuaremos unidos em nome do Pai, Pai, do do Filho e Filho e do do Espírito Espírito Santo, Santo. na luz do Senhor. Que vocês possam ter um repouso no Espírito Santo e amanhã vocês possam levantar agradecendo, louvando e bendizendo, independente de qualquer situação, porque nós não estamos conectados com situações e problemas, mas nós nos conectamos com o próximo, com pessoas. E a pessoa que está ao nosso lado, nós amamos. E é por isso que nós vamos louvar, porque temos pessoas que amamos, né, dentro da nossa casa. Louvado Isso. seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para Para sempre sempre seja seja louvado. louvado. Só em ti minha alma achou descanso. Só